Começa agora o Praxis, o podcast da Fabapar. A teologia trazendo luz à vida e à prática cristã. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Praxis. O nosso podcast aqui da nossa faculdade Fabapar. É muito gostoso ter você aqui com a gente, você que está nos ouvindo. Se você está ouvindo a gente pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Não deixa de ativar aí as notificações, o sininho, o joinha, para você não ficar de fora e não perder nenhum episódio novo que nós lançamos semanalmente, tá bom? Mas se você já é um ouvinte nosso aqui, é muito bom ter você conosco. Eu sou o Thiago Vercelino, quem tem tido o privilégio de conduzir essas nossas conversas e o nosso bate-papo aqui no Praxis. E eu vou pedir para o nosso convidado, o nosso outro elemento que está sentado na mesa aqui com a gente dessa conversa, se apresentar um pouquinho e já dar um gostinho do porquê que você está aqui, Vilibaldo, sobre o que a gente vai falar hoje. Fala pessoal, para quem não me conhece, sou o professor Vilibaldo, sou professor das disciplinas de História na Fabapar e hoje estou aqui para falar sobre um tema que muita gente desconhece, mas é muito mais importante que pode parecer, são os pais apostólicos. São os textos cristãos mais antigos depois do Novo Testamento. E há quem diga que há alguns pais apostólicos que são tão antigos quanto o Novo Testamento. Veja, quando a gente fala de história do cristianismo, portanto, não tem como fugir dessas fontes aqui que são maravilhosas. Legal. E é interessante porque é um assunto que acaba gerando um pouquinho de controvérsia, né? Para quem tá ouvindo a gente, deve já estar acostumado com a gente citar alguma questão que a gente conversa antes de entrar no ar, né? E aí a gente tava conversando aqui, eu falei assim, Vili, deixa só eu dar uma olhadinha aqui, só para não ficar perdido no assunto. E daí eu comecei a citar uns pais aqui, aí ele falou assim, então, um pouquinho antes, né? Então, um pouquinho antes ainda, eu já comecei a falar um monte de nome que nem era para contemplar no nosso papo. Então, para ver essa controvérsia que existe aí um pouquinho entre quem são de fato esses pais, né? Porque às vezes tem o Irineu, mas é o Irineu de qual época? É o Orígenes de... Sabe, tem alguns nomes até que se repetem, então é legal você começar falando assim, se formos falar de pais apostólicos, estamos falando de quem? Perfeito. Então, existem os pais apostólicos, existem os pais da igreja. A gente poderia dizer que... Olha aí. Aquele negócio, já viu em biologia, né? Nem toda proteína é uma enzima, mas toda enzima é proteína, né? Não sei se lembram desse negócio aí. Todo pai apostólico é um pai da igreja, mas nem todo pai da igreja é um pai apostólico. Os pais apostólicos são os primeiros pais da igreja. Quando a gente fala de pai da igreja, a gente está falando dos primeiros teólogos cristãos que vão do primeiro século até ali o século VII, dependendo, alguns defendem, né, que, por exemplo, que João Damasceno, que é do século VII, ou alguns falam até que vai até o segundo concílio de Nicéia, em 787. Os pais da igreja. Então é muito longo. No meio disso aí tem muito pai da igreja que é conhecido. Acho que todo mundo já ouviu falar de Agostinho, de Jerônimo, né? Talvez vocês tenham ouvido falar também, como o Thiago falou, do Justino, ou Tertuliano. São pais da igreja, são teólogos muito importantes. Mas quando a gente fala de pais apostólicos, são os primeiros textos, os primeiros tratados teológicos da igreja, logo depois do Novo Testamento. Até paralelo com o Novo Testamento, porque a gente está falando aqui do século I para o segundo. É coisa realmente muito antiga. Então, quando a gente vai falar, no início da igreja era assim, qual que é a base que a gente tem? A gente tem como base o Novo Testamento e a gente tem como base os pais apostólicos. Então, não são textos assim quaisquer, são textos muito importantes, mas mesmo assim muito desconhecidos, né? Tanto é que é bem raro, né, o cristão que já leu os pais apostólicos. A gente pode então dizer que falar sobre os pais apostólicos e não pais da igreja, né? Já demos aquela limitada, então fica com a gente aí, você que está acompanhando. Quando a gente fala de pais apostólicos, a gente pode dizer que foram então os
primeiros intérpretes de textos sagrados? Isso. É aqueles que podiam de alguma forma dizer que descobriram alguma coisa nova na teologia, aqueles que pegaram pelos primeiros textos e começaram a fazer as primeiras interpretações? Hoje a gente pode... Não mais textos sagrados, né? Mas primeiras interpretações. Pra eles, digamos assim, não era o cano ainda, né, Tiagão? O Novo Testamento, não tinha ainda o cano definido. Verdade. Mas mesmo assim era sagrado, porque havia aquele cuidado. Poxa, eu olhava o texto, não, isso aqui foi Paulo que escreveu, né? Ou não, esse texto aqui foi tal outro que escreveu. E é interessante que eles tinham a informação de quem escreveu alguns textos que a gente não tem tanta certeza assim, né? Pena que ninguém registrou quem escreveu Hebreus, por exemplo, que a gente poderia ter essa informação, mas não temos, né? Temos só conjecturas. Mas um dos pais apostólicos, que é Papias, ele nos fala sobre a escrita dos evangelhos. Então olha que curioso, né? Ele diz que o primeiro a escrever foi Mateus, que teria escrito os oráculos do Senhor, e os outros traduziram. Aí muita gente fala, não, mas Marcos é o evangelho mais antigo, né? Acho que o Tiago deve saber bem disso, né? Então hoje existe uma teoria que é muito forte, de que talvez antes do evangelho de Marcos grego ter sido escrito, havia meio que uma versão beta ali do Evangelho de Mateus, não construído inteiro, mas só os discursos de Jesus, que depois foi traduzido para o Evangelho de Mateus em grego, mas antes ainda para o Evangelho de Marcos em grego. Então essa é uma possibilidade hoje a partir do texto de Papias, né? E o próprio Papias também, ele destaca que o Evangelho de Marcos provavelmente foi resultado daquilo que Pedro foi falando a João Marcos. Até destaca, né, o João Marcos como intérprete de Pedro escreveu este evangelho. Então são informações que a gente precisa valorizar, né? São os autores mais antigos, mais próximos dos apóstolos, e por isso que são pais apostólicos, porque eles são os sucessores dos apóstolos, né? Eu tava vendo aqui as datas, né, de alguns desses pais apostólicos, e pelas datas assim, dá pra gente pensar e sugerir que eles poderiam ter sido até contemporâneos de alguns apóstolos. Existe essa possibilidade? Existe. De contemporaneidade e até de encontro entre eles, de eles terem visto? Existe a possibilidade, até porque quando a gente fala de pai apostólico, tem a questão dos indivíduos, então quem escreveram esses textos, né, Clemente, Inácio de Antioquia, etc., mas os próprios textos são também chamados de pais apostólicos. E tem um texto que a gente não sabe quem escreveu, que é a Didaquê, também chamado Ensino dos 12 Apóstolos, que muitos defendem que uma versão inicial teria sido feita pelos próprios apóstolos e depois reconfigurado ao longo do tempo. Então existe a possibilidade que entre esses textos há um texto até apostólico. Eu sou um pouco cético quanto a isso, mas realmente a Didaquê, ao que tudo indica, é um texto muito antigo e que talvez realmente tivesse uma versão inicial no tempo dos apóstolos, né? Então é um texto assim bem interessante de a gente conhecer, até porque ele fala de muitas práticas cristãs, né? Fala de como era a ceia, de como era o batismo. Então a gente fica discutindo a questão do batismo sem olhar, né, para os primeiros cristãos. Mas lá tem uma questão, né? Como que se batiza? Se batiza em água corrente. Se não tem água corrente, então a água parada. Se não tem água parada, então... E tem essa metodologia, essa visão de preferência em relação ao batismo, mostrando que já havia um debate sobre isso e já havia um estabelecimento ritualístico da igreja, né? Já tinha gente querendo jogar água só na cabeça, Já né? tinha. Todo mundo viu que era pra mergulhar e já tinha gente querendo... Como batista, a gente tem que defender isso aí, né, cara? Com todo respeito aos nossos ouvintes que não mergulham, galera. Com todo respeito aos batizadores de bebês, como a gente chama às vezes nossos colegas, né? Que a gente brinca, assim, os amigos próximos que não são batistas, né? Mas já havia essas questões e essa organização de preferência, né? Então é algo bem interessante da gente ver, né, Tiago? Ou, por exemplo, o martírio de Policarpo. Muitos defendem que Policarpo, né, que tem um texto só sobre a morte dele, que ele seria um discípulo do apóstolo João. Então, veja, são pessoas muito próximas aos apóstolos e deixam um legado, um exemplo aí muito importante para a gente conhecer, né? O que a gente teria de, sei lá, fazer um highlight aí de principais contribuições
que esses escritos teriam pra gente agora? Eu tô aqui, ó, teólogo, ou pastor de igreja, ou jovem curioso, eu gosto de história. Eu falei assim, pô, eu quero entender que nunca tive contato com esses escritos ou com essas biografias. Quais são aquilo que tem de principal contribuição, né? Por que eu deveria me importar e olhar para esse período e olhar para esses conteúdos? Bom, esses conteúdos são os primeiros documentos sobre o cristianismo que apresentam, por exemplo, igual eu falei, Didaquê, acho que o mais famoso desses textos é Didaquê, é o primeiro manual eclesiástico do cristianismo. É o mais antigo que nós temos. Então, nisso aí já mostra uma grande importância, né? Mas se a gente vai para além, a gente vê também a formação de novas doutrinas ali. Claro que não necessariamente a gente precisa concordar, né, Tiago? Até porque não entrou no cano. E se não entrou no cano, há uma razão para isso, né? Um dos 3 princípios, né? Que é a originalidade. Quando se via que um texto não é tão antigo como os apóstolos, nem tinha relação direta. Quando havia um erro teológico, né? Uma heterodoxia, então também... ou quando não havia uma ampla aceitação geral pela igreja. Então cada um desses pais apostólicos foi rejeitado por uma ou mais razões disso. Mas a Didaquê, por exemplo, ao que tudo indica, ela tinha uma originalidade, ela não chegou a ter o uso tão recorrente, talvez, para entrar no cano, tá? Mas é o primeiro manual eclesiástico que nós temos, então é um texto muito importante. Quando a gente vê outros textos, como as cartas de Clemente, por exemplo, as cartas de Clemente são fundamentais, que elas nos mostram a ideia da sucessão da liderança da igreja. A gente não para se colocar no lugar dos cristãos aí dessa virada de século, primeiro para o segundo. Mas pensa, cara, eles tinham os apóstolos, os caras que viram Jesus, que aprenderam direto com Jesus. E aí, já pensou o sentimento da igreja quando o último apóstolo morreu? Provavelmente João, né? Imagina, o último apóstolo morreu. Fica aquele, tá, e agora? Quem que é a nossa referência? Muitos esperavam que Jesus já ia ter voltado antes disso, né? Muitos achavam que é verdade, o pessoal achava que o apóstolo João ia ficar para semente. Você não pegou essa ainda? Não? No finalzinho do Evangelho de João, ele explica isso, né? Que Jesus está falando com Pedro, e aí Pedro fala, como é que vai morrer o teu discípulo amado, né? E Jesus fala, se eu quiser que ele esteja vivo quando eu voltar, o que te diz respeito, né? E aí começa a circular no meio cristão que o cara não ia morrer, né? E que Jesus ia voltar antes disso. Então havia uma expectativa forte da volta de Cristo antes de João morrer. Imagina, quando o cara morreu, cria aquela crise na igreja. E essa crise, ela é sanada através desses caras. Diga. Paulo ficava falando que o fim tá próximo, que, né, não passará a geração até que Cristo, então, era todo mundo pensando, não, pode vir mesmo, pode ser que não tenha pais apostólicos. Claro, Paulo falou, gente, vamos trabalhar, vamos fazer as coisas, também não é assim, né? Jesus vai voltar amanhã. Não é tão simples o negócio. Mas havia uma expectativa muito iminente da volta de Cristo, né? Então, se esperava, se tinha esses marcos, né? Jesus vai voltar na nossa geração. Jesus vai voltar antes de João morrer. E aí passa a geração, João morre e fica aí aquele. E agora? Quem que é a nossa referência? Quem que vai nos ajudar a entender o rumo que a igreja deve tomar? Então surgem alguns personagens, como Clemente, por exemplo. Clemente, ele vem e ele escreve a partir de Roma para a igreja de Corinto, provavelmente ali em 96 depois de Cristo, falando sobre os exemplos de nossa geração. Isso está no texto dele, como Pedro e Paulo. Então veja, ele se coloca como se fosse ainda da geração de Pedro e Paulo e começa a apresentar o quê? A necessidade da igreja estar unida e de seguir a liderança dos bispos como o quê? Como sucessores dos apóstolos. Então essa ideia da sucessão apostólica, que é algo fundamental hoje na teologia católica, ela está presente em parte ali na carta chamada Primeira Clemente, tá? Então é algo muito importante. Quando a gente vê, por exemplo, Bento XVI, foi um grande papa e teólogo na Igreja Católica recente, né? Faleceu no final do ano passado. O próprio Bento XVI dizia: quem estabeleceu a teologia da sucessão apostólica foi Clemente de Roma, né? Mas é interessante que não é uma teologia tão simples, né? Clemente foi o quarto na sucessão na visão católica, né? Pedro seria o primeiro bispo de Roma, depois Lino, depois Anacleto, o quarto Clemente.
mas ele não estabeleceu tão claramente, ele não falou assim, ó, tem que ter um papa. Então é muito leitura nas entrelinhas. Né? Os católicos olham, por que o bispo de Roma vai escrever uma carta para a igreja de Corinto? Porque o de Roma estava sobre o de Corinto, porque ele é a ideia papal, né? A gente lê e fala, forçou um pouco a barra aí, não é tão simples assim, né? Mas, apesar de nós não concordarmos, precisamos conhecer quais são os fundamentos dessa teologia. Porque se algum católico vier e falar, né, eu defendo o papado, e falar, não, o papado tá errado, ele vai dizer, mas tu conhece o texto Clemente de Roma? Um dos pais apostólicos lá do primeiro século, e vai usar isso como argumento, e a gente, às vezes, né, se embanana, desconhece. E até dá para pensar em princípios, né? Pode ser que a finalidade ali, a execução de fato de uma figura papal, de um sobre outros e tal, possa ter sido uma forçada, alguma coisa assim. Mas a ideia de princípios, de valores, de que tipo de pessoa e como, essas coisas seriam extremamente úteis para nós até hoje, né? Perfeito. E claro que a gente não precisa ler esses textos, como eu falei, igual o cânon, né? Nem tudo ali é correto teologicamente, e até em outros aspectos, né? Em 1 Clemente tem uma curiosidade, Tiago, que menciona um animal que é a fênix, e trata com um animal que existe mesmo, né? Tanto é que na Idade Média inteira todo mundo vai achar que a fênix existe, por quê? Porque Clemente de Roma falou que existe, pô. Precisa já que o cara falou que existe, mas ele diz no texto, lá na Arábia existe uma ave chamada fênix, só existe uma da espécie que vive 500 anos, morre e volta à vida, né? Então ele explica a fênix crendo que existe a fênix, né? Porque não tem exemplo melhor da natureza para a ressurreição de Cristo que a fênix, né? O único problema é que não existe a fênix, né? Se existisse, né? É a ilustração perfeita para o sermão, né? Então, só um detalhezinho ali, né? Então, há equívocos nesses textos, mas há o aprendizado histórico. É isso que eu quero destacar aqui, né? Talvez alguém olhe, mas teologicamente não é útil para nós. Não necessariamente, a gente está lendo esses textos, está aprendendo como foi interpretado o Novo Testamento e aplicado na vida da igreja, através dos ritos, através do culto, através da teologia, através da lógica da liderança eclesiástica, tudo isso, né? Não é que é ausente de erros, também, mas... como que... Diga. Mostra também um pouquinho, não sei se é certo pensar assim, mas mostra também um pouquinho de como talvez os contemporâneos ali dos apóstolos pensavam a respeito daquilo que os apóstolos disseram, no sentido de tipo, olha, se naquele tempo pensava-se assim, perceba, na sociedade hoje temos um pensamento parecido. Olha aqui, isso não é novo. Já se pensava assim nos primeiros anos após o apostolado, né? A gente vê isso claramente em textos bíblicos, né? Como o gnosticismo e tudo mais, coisas que a gente pode encontrar presentes até hoje na sociedade. Eu acho que olhar a maneira que esses pais apostólicos pensavam também nos remete a entender coisas dos nossos dias hoje. Com certeza. Até interessante da gente pensar, porque um exemplo bem legal nesse sentido é o texto do martírio de Policarpo. Policarpo de Esmirna, o bispo de Esmirna, foi um discípulo de João. Segue a linha, né? E ele foi martirizado. Foi martirizado de uma forma bem diferente, assim, né? Ele foi... colocaram ele para ser queimado vivo, mas o fogo não consumiu ele, né? Mas daí o que eles fazem? Vão com a espada e matam ele. O fogo não mata, mas a espada mata, né? Mas o texto do martírio de Policarpo, que é de uma igreja para outra, falando sobre essa morte, diz assim, olha, nós guardamos os ossos dele para quê? Para celebrar o dia do seu martírio, o dia da sua morte. Como sendo o aniversário verdadeiro, o dia de nascimento para a eternidade, né? E aí muitos leem isso como uma justificativa da adoração dos santos, né, e do culto aos santos. Mas no próprio texto, interessante, no próprio texto diz assim, mas nós adoramos o único Filho de Deus, Jesus Cristo, mas amamos os mártires como discípulos imitadores do Senhor. Então é interessante, por que tem essa distinção? Que já naquele tempo havia aqueles que adoravam os santos,
ao invés de amarem. Então essa distinção entre adoração e amor, falando adorar é só a Deus, gente, pode gostar muito, ver como exemplo, mas não a esse ponto, né? Isso já existe na antiguidade. Então um texto que se a gente não conhece, um católico pode usar para afirmar a adoração de santos e afirmar que é algo muito antigo, mas se a gente conhece com profundidade, a gente pode inverter o argumento e falar, olha, no próprio texto faz a distinção entre adoração e amor, né? Porque são coisas diferentes, a gente não deve adorar. Eu ia jogar papo fora aqui, a gente tá gravando na época da Páscoa, né? Estamos pós-Páscoa aqui, então provavelmente devem ter chocolates na nossa casa, né? Aí tem aquela velha brincadeira de criança, né? Ah, eu adoro chocolate. Não, adorar só a Deus. Chocolate você pode gostar muito. Eu já tava lendo aqui, Vili, assim, pra quem tá ouvindo a gente, pelo amor de Deus, não me achem um teólogo, historiador erudito aqui. Acabei de encontrar, tá bom? Só pra citar, pro Vili puxar o gancho aqui. Mas tava vendo sobre o martírio de Policarpo, quando estavam tentando persuadi-lo de abandonar a fé, né? Uma frase dele aqui, cara, muito impactante, dá aqui pra postar no Twitter, muito feliz. Ele diz assim, ó: eu tenho servido a Cristo por 86 anos e ele nunca me fez nada de mal. Como posso blasfemar contra meu rei que me salvou? Eu sou um crente. Pô, incrível, né? Com tão pouco tempo ali de história no cristianismo, pessoas tão convictas de que valiam a pena continuar vivendo a fé que eles tinham, né? E muitas vezes a gente, com tanta coisa escrita, com tanta interpretação, com tanta prova e veracidade dos textos bíblicos, com tantos argumentos, ainda assim temos fraquejado na fé, né? E é interessante como a morte dele inspira muitas pessoas, não só cristãos, mas a morte dele é um marco. Até eu falei acho que foi segunda-feira, eu falei em sala de aula para os alunos de História e Cristianismo, né? Falei, é um marco. Já havia outros mártires antes dele, mas o martírio de Policarpo, ele ganha uma divulgação tão grande, é um evento assim tão forte, que pode ser um símbolo do que acontece, que é os pagãos olhando e pensando, cara, esses cristãos acreditam mesmo nesse negócio e estão entregando a sua vida pelo tal de Cristo. Algo diferente tem aí. Por isso que Tertuliano depois, né, na sequência, vai dizer que o sangue dos mártires é semente para a igreja, né? É o que faz brotar essa igreja que vai crescer depois ao longo dos séculos, vendo que realmente não era brincadeira, realmente era uma entrega total de vida. Não é só uma religião, mais um Deus a ser adorado. Não, é algo ao qual eu dedico a minha vida de modo diferente. E o problema, Thiago, é que hoje a gente não tem visto o cristianismo dessa forma, né? A gente tem visto como se fosse uma escolha. Qual religião que eu vou escolher? Essa. Eu sou cristão. Mas não é uma escolha como as demais religiões. O cristianismo não é uma religião semelhante às outras. É uma entrega total de vida. E isso a gente precisa entender e viver. Ô, Vili, abrindo um parênteses aqui, se você achar que a gente vai ter que contornar muito o assunto para entrar nele, você me avisa, a gente já tesoura agora. Mas curiosidade aqui falando sobre o martírio de Policarpo, é o seguinte, como é que é a relação do mártir em outras religiões? De fato, mártir é uma coisa muito específica ao cristianismo? Ou na história existem muitos mártires por conta de fé? É uma boa pergunta aí. A nossa visão de um martírio... Vamos gravar um podcast disso aí. Vamos gravar um podcast só sobre Fiquei curioso. Sobre os mártires, né? É claro que o mártir cristão ele tem semelhança profunda com a religião anterior, o judaísmo, e com uma religião subsequente que é o islamismo. Então há uma relação, né? O mártir muçulmano, ele herda essa tradição que vem lá do judaísmo antes do cristianismo. Por quê? Porque com o Antíoco Epifânio, os judeus são proibidos de viver a sua religião. E aí eles decidem morrer pela sua fé. Ou morrer sendo morto pelo próprio rei, igual os irmãos mártires ali de 2 Macabeus 7, ou como Razes faz, ele vai e se mata, se joga do muro, não consegue morrer, vai lá e se enfia na espada de um soldado.
né? Então há essa disposição à morte num contexto de perseguição, mas na fé da vida após a morte. Isso nasce com o judaísmo, ganha uma projeção, e no cristianismo a gente herda. Mas no cristianismo que vem a ideia, o termo mártir, provavelmente, né? Porque vem do grego martis, significa testemunha. A ideia é que Cristo tem os seus seguidores como testemunhas daquilo que ele fez e de quem ele é. Então é igual no tribunal, né? Você podia chamar um mártir para depor em seu favor, ser testemunha. Da mesma forma, os cristãos vão sendo mártires de Cristo, e aí há esse novo martírio. Na sequência, o judaísmo aparece novamente, né? Aí vamos falar mais para frente, dos séculos aí, quando os cristãos passam a dominar e passam a perseguir os judeus. Há um novo martírio judaico, né? Que vai ganhar nome, Kiddush Hashem, a santificação pelo nome, quando os cristãos vão e falam, né? Você aceita Jesus Cristo ou você vai morrer? Não, eu prefiro morrer porque eu tenho a minha fé, a fé judaica. E as pessoas morrem por ser judeus e não a crerem em Jesus. Então a gente vê aqueles que foram perseguidos e martirizados martirizando outros. E depois tem o Islã, né? O Islã vai ter o martírio até na sua forma mais extremista, né? A forma mais extremista que vai desembocar até na violência através de atentados terroristas é também visto teologicamente como uma possibilidade de martírio, né? Eles morrem pela sua fé. Tiram a vida de outros ou destroem prédios, etc., mas morrem junto pela sua fé. Então, também é possível pensar como martírio, por mais negativo que seja, né? E tem outras formas, né? E tem umas religiões já muito distantes, aí, uns martírios muito loucos, né? É interessante porque ter num pai apostólico essa característica de martírio, né? De ser um mártir, acaba sendo muito significativo para a fé evangélica, né? Até pensando, o próprio livro de Apocalipse promete após a volta de Cristo, né, um martírio depois disso, né? Aqueles a quem as duas testemunhas irão pregar e tudo mais. Então, e se você assistiu Deixados para Trás, não, eu tô brincando, parar com isso. Teologia de Deixados para Trás. Mas como bom dispensacionalista, precisava citar o Deixados para Trás. Não, parei de brincadeira. Mas pensando, né, que existe essa promessa do martírio. Então você vê, desde pais apostólicos vivendo essa questão do martírio, até a promessa futura da volta de Cristo de existir esse martírio, acaba se tornando naquele aspecto da pergunta, né? Quais as coisas relevantes que existem para nós dentro dos pais apostólicos, né? Ver impactante essa questão do martírio de Policarpo. Com certeza. E claro, tem coisas assim, ao longo dos textos, são interessantes a gente pensar, né? Um texto que eu acho bem interessante, apesar de não... Tem coisas teológicas erradas ali, é o pastor de Hermas, né? Então, o pastor de Hermas tem um elemento, assim, bem teológico equivocado. Por isso que não entrou no cânon, né? Mas até é um texto apocalíptico que aparece um anjo e figuras enigmáticas para Hermas, né? E uma hora o anjo fala assim para Hermas, né? Por acaso você acha que os pecadores que se arrependem são perdoados seus pecados? Aí a nossa resposta seria sim, né? Aí fala, não totalmente, porque eles precisam sofrer e padecer por conta dos seus pecados, só assim, depois de muita angústia. Então é uma visão equivocada, né? Relativa ao perdão do pecado. Mas, ao mesmo tempo, no pastor de Hermas tem uma fala do anjo que eu acho bem interessante, que é sobre o jejum. E ele fala assim, Hermas, quando você for jejuar, faça o seguinte, coma somente pão e beba somente água. E aí você calcule o valor que você gastaria com a sua refeição, se não fosse no momento de jejum, e dê para necessitados, né? Pobres, viúvas ou algum outro necessitado. Eu achei algo interessante, sabe, Tiago? Porque geralmente a gente fica muito focado no jejum de não comer nada, não tomar nada. E que às vezes, dependendo da circunstância da pessoa, a pessoa não pode fazer esse jejum. Né? Não pode ficar completamente sem comer, dependendo se ela tem alguma condição de saúde. E isso é uma outra forma de jejum, que é bem interessante da gente ver. Até porque muita gente faz jejum, vamos ser sinceros, às vezes para emagrecer ou para economizar dinheiro, né? Aí você já foge dessa tentação também, né?
que o cara vai fazer jejum, pelo menos vou economizar uma grana aí, não comendo nada. Não faça isso, gente, né? Entenda que não é para você economizar. Então calcule o dinheiro e compre comida para quem precisa aí com esse dinheiro. Essa é a ideia, né? É jejum bíblico, não jejum intermitente. Né? Essas paradas aí. Não, o jejum é uma bênção, ajuda a emagrecer. Pô, qual que é o propósito desse jejum, né? Então, mesmo um jejum onde a pessoa come... Veja Daniel como ficou bonito e formoso fazendo jejum de carne. Que aí é outro aspecto interessante, né? Que o propósito do texto de Daniel é mostrar o milagre de Deus, né? Que mesmo ele sem comer carne ficou bonito, formoso, forte, inteligente, né? Então é um milagre divino aí, né? Que ele não comia tão bem como os demais, ele escolheu não comer tão bem como os demais e mesmo assim conseguiu superar os demais. Essa é a lógica, né? Mas enfim, tem gente que usa para ir contra a carne, não sei se é muito isso que o texto está querendo dizer, né? Mas esse jejum do pastor de armas eu acho legal, assim. E eu já pratiquei, já pensei, hoje vou almoçar em tal lugar. Daí eu paro e penso, poxa, preciso ir em tal lugar? Não. Vou num lugar mais simples e vou convidar um amigo para almoçar comigo. Daí vamos almoçar junto, pago lá para você. Isso aí é algo interessante a gente praticar na nossa vida, pra gente olhar para além de nós mesmos. O jejum tem esse propósito também, né? Pra olharmos para Deus e olharmos para o próximo também, né? Quando se você quiser olhar para mim, tô à disposição. Pra almoçar. Sempre que eu falo isso aí em sala de aula, os alunos, professor, né? Tô aí pra almoçar, tô aí. Se você quer que o Vilibaldo leve você pra almoçar, comenta aqui no episódio o seu arroba pra ele te chamar. Depois que eu dou aula sobre isso, eu já fico longe da cantina pros alunos não falar, ô professor, posso botar na tua conta aqui, ó? Né? O perigo, agora. E a esposa hiper feliz com os 3 filhos que você tem que alimentar em casa. Mas eu falo, o pessoal leva mal às vezes, né? Mas eu já fiz muito jejum. Hoje eu tenho muita dificuldade de jejum sem comer nada, né? Por quê? Por causa das crianças. Cara, me suga. Vocês não estão enxergando aí, mas eu tô aqui fazendo não aqui para eles que eles estão querendo entrar aqui, se mostrar ao redor que tá uma bagunça no meu escritório. E é uma correria, eles gostam de brincar, são 3 piás, né? Um é bebezinho, mas os outros 2 gostam de pular, correr. E já experimentei ficar sem comer, não deu muito certo não, né? Mas por que não olhar o que eu como e pensar no próximo também, né? Por que não olhar o que eu como e pensar que pode ser algo para me conectar com o próximo e também com Deus? Então são formas da gente enxergar a vida que eu aprendi ali com os pais apostólicos que a gente pode praticar, né? Puxa vida, é muito interessante mesmo essa questão dos pais apostólicos. E existe alguma... Porque se a gente for pegar mais pra frente da história da igreja, a gente começa a ver algumas pessoas que ganham proeminência na região em que estavam atuando e começa a ver uma divergência de ideias e os teólogos daquela época começam a ir um contra o outro, uma refutação, um diálogo, o tal. E existe divergências, existe relacionamento entre pais apostólicos ou ainda era uma interpretação muito embrionária, ainda não tinha muito esse alcance ao ponto do, brincando aqui, né, dos nomes que você citou, ao ponto do Clemente de Roma brigar com o Inácio de Antioquia e falar que o Policarpo tinha que morrer mesmo porque era um herege, alguma coisa assim. Existiu um pouquinho dessa tensão ou aos pais apostólicos não chegou a dar tempo disso ocorrer? É a história da guerra, né? A gente sempre fica com a versão dos que venceram, né? Então, da mesma forma, os pais apostólicos brigavam com muita gente, mas não são os textos dos seus inimigos que a gente tem. Tem a visão principal, né? Que a gente vê como visão ortodoxa, que vai prevalecer. Mas já havia ali conflito com os gnósticos desde o tempo lá de João, então eles herdam esse conflito com aqueles que estavam questionando a autoridade dos bispos. Então esses conflitos vão aparecer ali no texto. Mas nesse contexto também, sabe, Tiago, o principal conflito era com os romanos mesmo. Era um desafio, porque as pessoas morriam, né, por serem cristãos. E nos faz pensar a importância da unidade, né?
Muitas vezes a gente não busca essa unidade, e foi a busca dos pais apostólicos, aí Clemente, Inácio de Antioquia são os dois principais aí na busca da unidade da igreja, porque num meio com tantas coisas para irem contra nós, por que nós vamos, né, uns contra os outros? Então, muitas vezes por coisas secundárias, né? Claro, contra os gnósticos não eram secundários, né? Algo principal aí, os caras negavam elementos centrais da nossa fé, né? Mas às vezes tinham brigas, coisas quaisquer, e muitas vezes hoje também tem, né? A gente precisa aprender com essa história, porque se não fosse essa unidade que vai se criar, talvez a igreja pudesse ter se perdido. Claro que a gente crê, né, no poder do Espírito Santo de Deus. Então, a igreja ia dar certo, não tem o que fazer, vai dar certo, o Espírito Santo vai fazendo acontecer. Mas há essa visão histórica também, né? Até tem um autor que diz, o cristianismo não teria sobrevivido sem Constantino. Eu prefiro olhar mais para trás e falar, o cristianismo teve uma profunda crise na morte dos apóstolos e permaneceu tal como permaneceu por causa dos pais apostólicos, por causa desses que sucederam os apóstolos na liderança da igreja. E a gente precisa ver isso, né? A questão geracional, entender nosso papel. Foram pessoas que, no momento de crise, assumiram seu papel como líderes da igreja, assim como nós também, né? Eu e o Thiago, aqui, 2 pastores jovens, a gente precisa enxergar o nosso papel absorvendo a herança das gerações anteriores e construindo algo para deixar para o futuro também. Nós fazemos parte dessa história. Por isso que estudar os pais apostólicos não deixa de ser, como diz o Justo Gonzalez, autobiografia, né? Faz parte da minha história, faz parte da história do Thiago e talvez da sua também. Eu deixo de recomendação. Não custa caro, tem várias edições, veja aí qual você prefere. Eu tenho essa edição aqui da Mundo Cristão, paguei acho que R$20, não é algo difícil de ler. Do quê? Bem bonitinho o livro, bem bonitinho. Uma capinha bacana. Sim. Aqui com tipo um mosaico e tal, bem legal. Tem uma apresentação também do Alderi Souza de Matos, então vale um pouco a pena também por causa disso, apesar de ser uma apresentaçãozinha bem simples, né? Um prefáciozinho ali feito por ele. Tem outras versões, se tu achar uma versão outra, não tem problema. Paulus, naquela coleção verdinha, tem também o primeiro volume daquela coleção patrística, os pais apostólicos. E assim, você pode achar esse texto. Eles, se eu não me engano, os verdinhos, se eu não me engano, na Amazon, eles são como domínio público, é gratuito, né? Na Amazon eu sei que tem mais de uma versão ali dos textos pais apostólicos, às vezes só um dos textos, não todo, mas a Carta de Matetesa, Diogneto, outros textos assim, eu sei que tem lá, e às vezes tá gratuito também. Então, hoje em dia, né, só não estuda quem não quer mesmo, né, Thiago? Exato. Poxa, eu fui pegar aqui, só tem... Bom, eu vou ter que olhar depois, não vai dar pra fazer ao vivo se era ou não. Eu encontrei, mas na minha biblioteca digital só tem os verdinhos de Santo Agostinho, a patrística só. Mas o pessoal consegue fácil, né? E se quiser o texto, igual eu gosto da versão impressa para marcar, escrever, comentar, né? Tem essa do Mundo Cristão, tem outras que são até mais baratinhas às vezes, tá? Mas fica de sugestão aí. Eu sei que tem uma da editora Príncipes, tá? Ela é uma versão mais popular, mas nem por isso é ruim. Geralmente tá baratinha. Às vezes eu já vi por R$12 na Amazon, tá? Tem também da editora Fonte Editorial, se você achar num bom valor. Tem várias edições, mas é interessante ter contato com esses textos, é interessante de conhecer essa história. E claro, não parar por aqui, né? Esse nosso episódio aqui é para provocar vocês a estudarem mais, provocar a aprofundarem aí o conhecimento. E eu fico à disposição também para a gente trocar ideia. Galera, esse foi mais um Praxis, o nosso podcast aqui da Fabapar. Que legal esse papo sobre os pais apostólicos, professor Vilibaldo, ou Vili, como a gente se encontra nos corredores. É muito bom ter você com a gente sempre aqui no Praxis da Fabapar. Obrigado, valeu, Thiagão. Valeu, gente. Espero que tenham gostado. Um grande abraço, até a próxima.